Olá, eu sou o Thiago Santos e seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal maravilhoso aqui. Cara, atualização da minha vida, né? Hoje eu já gravei um vídeo, mas eu cortei o cabelo, né? Então hoje eu gravei um vídeo sobre isso, mas tô aqui pra gravar mais um vídeo que possivelmente eu vou postar amanhã, domingo, tá? Eu acabei de zerar mais um jogo, né? The Legend of Zelda The Minish Cap, do console Game Boy Advance, né? Não foi no Game Boy Advance, na verdade eu nem tenho um Game Boy. Eu tenho alguns consoles, mas eu evito de jogar em consoles, porque os consoles eles trazem muita limitação, mas muita limitação mesmo. Onde você tem liberdade de fazer o que você quiser, basicamente, é no PC. Então eu investi em PC, eu tenho PC, e é muito melhor jogar no PC, tá? E eu tenho algumas considerações. O emulador que eu zerei foi um emulador de GBA, eu não lembro o nome do emulador, eu acho que é GBA mesmo, tá? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui o nome. MGBA é o nome do emulador. E aí eu baixei um pacote de ROMs, né? De jogos. E todas em português, né? E acabou que eu. Uma delas foi o The Legend of Zelda The Minish Cap, né? Tem até outro Zelda no Game Boy Advance, que é o A Link to the Past, e um nome que eu não lembro. Mas tem esses dois, pelo menos no Game Boy, pelo menos os que eu tenho ali. Então é isso, cara. Algumas considerações sobre o jogo, né? Esse é o segundo Zelda que eu tô zerando. O primeiro foi o Ocarina of Time, do Nintendo 64. Gostei muito da experiência e deu pra perceber que, meu, é muito, muito difícil, assim. Era muito distante de tudo que eu tinha jogado até então na minha vida, né? Que, assim, existiram sim na minha vida jogos que eu fiquei preso em alguns momentos, que tinham um certo grau de dificuldade muito grande. E aí eu ficava reenfrentando boss, ou ficava perdido, mas nada se comparou a esses jogos de Zelda que eu joguei até o momento, cara. O Ocarina of Time eu já fiz um vídeo sobre ele, falei sobre ele, então não vou falar muito. Mas o The Minish Cap, cara, é incrível o quão burro eu me senti com esse jogo. Porque eu acho que não mais do que o Ocarina of Time, tá? Porque o nível de dificuldade do Ocarina é maior. Mas, meu, tudo, assim, no começo do jogo, eu já vi que o Zelda, de começo, ele é um jogo de puzzle. Então você vai resolvendo puzzles e tal. E, assim, o jogo, ele tem uns puzzles, na verdade, ele tem umas mecânicas que, cara, é muito complicado de você saber as mecânicas. O jogo, ele não te ensina nada, sabe? Ele não te ensina, velho. Você tem que saber. Obviamente, eu não descobri tudo do jogo. Eu literalmente joguei e deixei um tutorial do lado, assim, um detonado do lado do canal The Legend of Rogers. E aí eu ia jogando, e aí eu travava em uma parte, eu assistia o vídeo dele, aí eu assistia, tipo, alguns segundinhos só pra ver como ele passou. Aí ele passava pegando uma chave que ficava do outro lado. Eu falava, é assim que passa então. Então, assim, boa parte da minha experiência foi tentando realmente passar, mas quando eu ficava de saco cheio ou desistia de tentar, eu ia lá, via um vídeo, conseguia, né? Acabou dando certo. Sobre o grau de dificuldade, cara, é um grau de dificuldade muito grande, né? Em várias dungeons eu ficava meio perdido sem saber o que fazer, porque o jogo ele não segue um caminho linear, ou seja, você começa aqui atrás, você tem que seguir até um caminho reto e ali claramente é o final. Quer ver um exemplo de jogo que segue isso muito bem? Resident Evil 4 em específico, tá? Mas os outros eu acho que também seguem essa premissa. Mas o 4, ele é muito claro. Tipo assim, ó. Você iniciou aqui, tem uma porta, beleza. Essa porta, aqui você não volta mais, tá? Raros são os momentos do jogo em que você tem que voltar, tá? Geralmente você vai seguir pra frente e o jogo é assim, você já veio daqui, agora você só vai seguindo. Então é linear, né? É diferente do Zelda, sabe? O Zelda tem 1 milhão de portas que você pode ir, tipo, você vai pra direita, pega um negócio, aí volta naquela sala que tinha, tipo assim, ó, você entra numa dungeon. Aí na dungeon tem, logo na sala principal tem 3 portas. Aí você tem que ficar usando a memória RAM do seu cérebro, né? Que, ó, eu tô indo pra porta, tem uma porta no centro, na direita e na esquerda. Aí você vai pra da esquerda. Aí você tem que ficar lembrando que lá na sala principal tinha a porta do centro e da direita. Porque você foi pra esquerda, né? Beleza, aí você vai pra esquerda, aí você vai seguindo as coisas, aí chega mais um cômodo, mais um lugar onde tem 2 portas. Aí você tem que de novo lembrar, ó, beleza, eu vou pra essa porta, mas tem aquela porta. Em paralelo, você tem que lembrar também
que lá no começo tem mais 2 portas que você ainda não foi. Isso é só um exemplo de quão complicado é esse jogo pra quem tem memória curta, tipo eu, né? Tirando que eu fiquei enroscado em várias partes do jogo, velho. Assim, ele tem várias mecânicas que não são explicativas, né? Então, assim, não é uma queixa sobre o jogo. Mecanicamente, ele é muito bom. Questão de mecânicas, né? Interações. Em questão de jogabilidade, ele também é excelente. O fato do Game Boy ter 2 botões e você jogar com 2 botões, né? Pô, um botão. Você tem dois slots, aí cada um faz uma coisa. Então, tipo, você pode colocar espada e escudo no outro slot. Então, um botão usa a espada, um botão usa o escudo. Então, o jogo foi desenvolvido pela Nintendo para um console da Nintendo, e geralmente quando isso acontece, a Nintendo sabe exatamente como deixar isso legal, né? O Game Boy só tinha 2 botões de ação, além dos botões laterais, LR, né, e tal, mas assim, ele tinha 2 botões para você usar aqui com o seu polegar direito, né? Seriam os botões principais. No caso aqui, ó, se eu mostrar um controle, você vai ver que esses são os botões principais. Ó. No caso do Game Boy, você só tinha 2, o A e o B. Fechou? Inclusive, esse foi o controle que eu usei pra zerar. Muito bom esse controle. Eu adorei esse controle. Eu gravei um vídeo sobre ele ontem ou anteontem. Muito bom. Enfim, foi uma experiência bacana, cara. Eu já tô nesse negócio de. Eu não sei quantas horas eu gastei, tá? Assim, se fosse pra estimar assim, o tempo, eu devo ter gastado uns 3 fins de semana pra zerar The Minish Cap. Uns 3 fins de semana, eu não sei. Reza a lenda que o jogo demora, tipo, 15 horas, 20 horas pra zerar. Eu possivelmente demorei mais tempo, porque eu demoro mais tempo pra zerar os jogos. Eu não tenho tanto saco de. Tipo assim, muito raramente eu fico 5 horas no jogo. 5 horas jogando, entendeu? Geralmente eu vou ficar, tipo, 2 horas mesmo, aí dou uma enroladinha, aí paro, volto, enfim. É raro eu ficar, tipo, um período muito grande de tempo fazendo aquela mesma coisa ali. Geralmente eu tenho um pouco de dificuldade de fazer isso. Quanto à questão de horas, então, não sei quantas horas eu gastei, eu estimo que, sei lá, mais de 20 horas pra zerar. Foi divertido, também foi frustrante devido a essas questões de ficar preso em lugares ou sem saber o que fazer. Eu acho que só não foi tão ruim quanto o Ocarina of Time até agora. E eu já tô nessa de ficar tentando zerar alguns jogos há bastante tempo. Eu não jogava. Assim, eu parei de jogar videogame há um tempo, né, na minha vida. E aí eu, assim, tem alguns jogos que eu não considero. Tipo, sei lá, lançou Hytale, aí eu fui jogar Hytale. Tá bom. Aí eu tava jogando Clash Royale uma época. Eu parei de jogar. Tá bom, eu também não considero Clash Royale. Mas jogos de console mesmo, assim, um jogo do início ao fim, zerar um jogo, eu tô voltando com isso há pouquíssimo tempo. Eu lembro que o último jogo que eu peguei pra zerar mesmo, do começo ao fim, eu acho que foi. Eu acho que foi o Resident Evil 4, quando lançou o remake. Mano, eu adorei aquele remake. Eu zerei aquele remake umas 4 vezes, 5 vezes consecutivas. Sem brincadeira, eu adorei aquele remake. Achei muito bom. Ah, mas assim, antes do Resident Evil 4, eu tinha zerado Final Fantasy V de Super Nintendo e jogado Chrono Trigger de Super Nintendo, 2 RPGs, né? E aí, por sinal, agora eu também só tô jogando RPG na minha vida, velho. E os Zeldas também são RPGs, né? Só que não são RPGs de turno. Enfim, então foi uma experiência bacana. Assim que eu finalizei o Ocarina of Time, eu já comecei o The Minish Cap, então agora eu usarei 2 jogos da franquia Zelda, muito bons. E é isso, né? Ambos são bem trabalhados. Eu daria uma nota maior pro Ocarina of Time, né? Na questão sei lá, questão de gráfico, eu acho que eu daria também uma nota maior pro Ocarina of Time por ser 3D e tudo mais, e ser o meu primeiro jogo de Nintendo 64. Embora da Minish Cap também tenha sido meu primeiro jogo de Game Boy, que eu joguei no Game Boy, né? Então, estão sendo experiências novas pra mim, né? Na minha vida aí. É bem interessante, né? Quem diria que jogar videogame ia ser algo tão interessante, né? Bom, enfim, agora eu tenho que pensar qual que é o próximo jogo que eu vou jogar. Se vai ser da franquia Zelda ou não. Talvez não, tá? Eu parei de jogar o Ocarina of Time e fui pro The Minish Cap, porque eu tinha as ROMs aqui já instaladas, mas eu tô com muita vontade de testar uma coisa diferente agora. Eu só zerei um jogo da franquia Mario na minha vida, que foi Super Mario World, né? E eu zerei no Super Nintendo e usei muito Save State. Inclusive, eu não tenho vergonha de falar isso, tá? Eu usei Save State
pra zerar esse Zelda também. Eu usei save state pra zerar tudo quanto é jogo na minha vida. Cara, o save state economiza tempo, velho. Porque de verdade, eu não tenho mais aquele saco de, morri e volta, morri e volta. Não dá, eu não consigo fazer isso mais, tá? Eu fazia quando era criança. Hoje em dia que eu sou adulto e tenho coisas pra fazer mais importantes, eu já não tenho todo esse tempo. Eu preciso economizar meu tempo, otimizar. Então, o save state acaba sendo um recurso muito bom quanto a isso, né? Que é tipo, dá um save. Ele é trapaço, eu admito, né? Então, quando eu tava, por exemplo, enfrentando o VAT lá, o último chefe do The Minish Cap, ele. Mano, eu acertava um golpe. Chegou uma hora que eu acertava um golpe. Eu tava com meio coração, bicho. Eu acertava um golpe nele, eu não podia tomar dano. Aí eu dava um save state. Aí eu morria, aí eu voltava no state. Aí eu morria, voltava no state. Morria, voltava, morria, voltava. Aí eu acertava mais um golpe, aí dava um save state de novo. Isso é uma puta trapaça. É ruim, mas era isso ou perder muito tempo. Tipo, quando eu digo muito tempo, é muito tempo mesmo, porque provavelmente eu ia parar de jogar porque não tava afim, então ia, tipo, postergar mais uma semana, enfim, não é legal isso, né? Você tem que jogar com o recurso que você tem. E outra, videogame é pra se divertir. Você tá se divertindo? Continue. Não tá se divertindo? Não trate como obrigação. Você não tem obrigação de nada, já basta o trabalho, já basta as obrigações da tua vida. Você vai, assim, vai ficar tendo obrigações em uma coisa que era pra ser seu lazer, cara? Quando é lazer, né? Você faz o que você bem entender. Se você quiser jogar pelado, jogue pelado. Se você quiser jogar de cabeça pra baixo, joga de cabeça pra baixo. Não existe uma regra. Se você quiser jogar, sei lá, mano. É... Só a primeira fase de todo jogo que você quiser. Eita dicção, volta pro corpo. Se você quiser jogar só a primeira fase de todo jogo que você conhece na sua vida, faça isso. Se você quiser, se você se divertir. Se você quiser platinar jogos, platine os jogos. Não tem problema. Cada um tem sua maneira, cada um se diverte da forma que acha melhor, né? Enfim, é isso. Mas voltando a falar sobre o jogo que eu planejo jogar agora, eu estava pensando, talvez não seja, Super Mario 64, tá? Eu não. E por um motivo muito específico, cara. No emulador aqui de Nintendo 64 que eu tenho no PC, que é o Project 64, eu fui dar uma olhada na ROM do Super Mario e tá dublado. Cara, isso é incrível. Não tá legendado em português, está dublado em português. Eu fui rodar o começo do jogo, aí apareceu uma menininha falando lá, uma menininha falando português mesmo, dublagem, tipo fã dublagem, eu acho. Com certeza, porque a Nintendo não tinha dublagem na época, né? E nem hoje, né? Na verdade, eu não sei se existem novas versões do Super Mario 64 para outros consoles. Eu acho que não, tá? Salvo emuladores, tipo o Switch Online, né? Do Nintendo Switch. Mas, enfim, eu não sei se Super Mario 64 acabou ficando só no 64. Faz sentido se tiver ficado, né? Mas, enfim. E aí a ROM, ela é dublada, cara, o que é muito, é muito incrível, né? E é isso aí. Vai ser uma experiência bacana. Eu não tenho certeza se vai ser de fato o próximo jogo que eu vou zerar. Se eu for pra franquia Zelda de novo, eu tenho a Link to the Past agora. E eu posso jogar no Game Boy. Só que eu acho que já deu de Zelda, né? Eu já joguei 2 Zeldas consecutivos. Gastei, tipo, já tô há, sei lá, um mês e meio, 2 meses jogando Zeldas. Então, vou dar um tempo de Zelda, eu acho. E eu tenho uma consideração final pra dizer. Eu cresci, assim, na minha infância, né, quando eu tinha, sei lá, 15 anos de idade, 16 anos de idade, assim, 14 anos de idade, uma coisa que eu joguei muito, mas joguei muito mesmo, foi Super Nintendo. Só que foi no emulador do Super Nintendo, dentro do PlayStation 2. Tinha um CD que eu achava muito fera, que era o SNES Station, né? SNES Station. Tinha aquela música lá do taran tan taran tan 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 param param pam param pam pam pam. Cara, era maravilhoso isso. Eu não sei quem. Tem até um vídeo no YouTube sobre esse CD em específico que era maravilhoso. Eu gastei horas e horas e horas jogando isso. Eu já conhecia esse CD, né? Esse jogo, esse emulador aí. Desde que eu era criancinha, né? Meus meio-irmãos me apresentaram ele. Na época eu tinha, sei lá, 10 anos de idade. E eles tinham. Acho que até menos, eu tinha 8 anos de idade, sei lá. E os caras tinham, tipo, já 15, 16 anos. Então eles eram bem maiores que eu, assim.
E aí eu jogava o que eles jogavam, né? E aí eles me apresentaram esse SNES Station lá no PlayStation 2. E eu joguei muito e continuei. Porque pro cérebro é muito mais fácil você fazer algo que você já conhece, né? Enfim. Agora que eu percebi que meus ombros estão meio tortos, né? Que ideia é essa? É porque eu tô sentado meio curvado aqui, ó. Aí, agora deu uma leve melhorada. Mas enfim. E por que eu toquei no assunto de Super Nintendo e emulador, né? Porque eu joguei muito jogo de Super Nintendo. Chrono Trigger, Harvest Moon, Final Fantasy V, Final Fantasy II, Final Fantasy IV, Final Fantasy VI, mas esse eu não cheguei a finalizar. E vários outros jogos que eu jogava no PlayStation, no Super Nintendo e eu achava muito divertido, né? O Super Nintendo era um console lendário, muito bom mesmo. Só que, por incrível que pareça, embora o Super Nintendo seja um console de mesa, né? O Game Boy Advance, ele consegue superar o Super Nintendo. Ele tem um hardware superior ao Super Nintendo, o que é incrível. Então, pegando o Zelda The Minish Cap, né? Ele é superior em questão de hardware, né? Do GBA com relação ao Super Nintendo. Ou seja, um Super Nintendo provavelmente não conseguiria rodar um Zelda The Minish Cap. Teria que fazer algumas adaptações, né? Então o GBA ele é um console superior em questão de hardware, abrindo mais possibilidades, o que é muito bom, né? Porque, cara, como eu disse, eu fiquei preso nesse negócio de jogos 2D e Super Nintendo durante muito tempo, cara, muito tempo mesmo. Embora eu tivesse um PlayStation 2, eu preferia jogar emulador de Super Nintendo do que jogos de PlayStation 2 propriamente, né? Então, isso foi bem bacana mesmo essa época, mas existem outros consoles muito superiores ao Super Nintendo capazes de te proporcionar uma nova experiência, né? Uma experiência diferenciada, como foi o caso do Nintendo 64 e o Zelda pra mim. Então é isso, cara. Até a próxima. Tchau, tchau. Esse vídeo ficou meio longo, né?